Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Boa noite. Hoje, dia 11 de setembro de 2020. Então, estamos aqui para mais uma aula, uma leitura, uma compreensão deste livro, sagrado livro aqui, Praticando a Presença. Então nós vamos hoje para a aula 2 do capítulo 3. Então a gente parou aqui um pouquinho antes do meio da página 59. E a gente ali tem uma explanação antes. Então, um período antes o Joel fez uma contemplação onde que ele fala que Deus é inteligência infinita e o amor de todo o universo, né? Bom, quero fazer uma introdução antes de começar a leitura aqui. A gente fez 10 minutos de meditação antes de começar para preparar a consciência, para a gente poder começar aqui com a paz, com a presença. Então me veio uma intuição muito forte, que é a questão da devoção. O quanto que nós estamos preparados para esta devoção, para entrar no caminho do desconhecido, para que a gente possa confiar nesse espírito onipresente que manifesta tudo e a todos ao mesmo tempo. Porque Deus é a própria gratidão, a própria manifestação. E tudo aquilo que a gente está experienciando nesta vida, na matéria, tato, carne, isso é a própria manifestação desse espírito onipresente. Então, meus irmãos, o quanto de devoção nós temos e o quanto que nós nos comprometemos também para estudar cada dia mais. Estudar com a vontade, a mesma vontade que um prato de comida, até mais. Porque assim um pouco de compreensão que se conhece e já tem nas percepções, através das meditações, e uma compreensão ínfima, como se diz, a gente está recém
nas flaudas ainda com esse estudo. E o autor mesmo dessa obra gigantesca, que é Joel, levou mais de 8 meses para manifestar isso dentro dele, procurando fervorosamente, tá? Então, não é pilim-pim-pim, não é do dia para a noite, não é na terceira, nem na quarta, nem na quinta meditação, não é fazendo meditação de 1 em 1 minuto, é sim o acúmulo, é sim o preparar dessa consciência, é sim a expansão dessa mesma consciência que vai fazer com que nós alcançamos um pouco da compreensão desse espírito onipresente que se manifesta através de nós, através de tudo. Então aqui, ó, vou conversar com o parágrafo antes. Então, como eu já estava dizendo para vocês, que é muito importante essa devoção, tá? E quando a gente começa a deixar de lado as coisas daqui, da matéria, a gente começa a perceber que a gente vai morrendo para o sentido da carne, para o sentido material. E não é essa morte, a morte, a morte. Não, gente. É a compreensão que tudo que há, tudo que existe, tudo que está, é a própria manifestação desse Espírito onipresente. Nós somos servidores de Deus. Nós vivemos por causa dele. Ele nos manifestou, ele nos emanou para que nós ganhássemos complexidade, ganhássemos entendimento e evoluíssemos. A qual a vontade dele, é o plano dele para todos nós. Mesmo aqueles que não conseguirem expandir a sua consciência nesta vida, vão ter outras oportunidades, com certeza. Então, o importante é começar. Começar a estudar, começar a meditar, começar a ponderar, começar a entender como que funciona este universo aqui. Porque aqui é a própria vida espiritual. Não é do outro lado, não é lá no astral. Não, lá no astral é uma continuação daqui. E quem está lá vai voltar para cá ou vai para outros mundos piores ainda. Por quê? Porque não expandiu a consciência, não evoluiu. Então, vai receber alguma ajuda? Vai, mas vai ter que fazer força para entender e para abrir os olhos em relação a este mundo e o universo todo. Então, vou começar aqui a leitura, tá? Eu digo a ti, armas não ferem a vida. O que ele fala, armas não ferem a vida? Porque a vida é infinita. A vida é a própria manifestação de Deus. É o próprio Deus manifesto. Então a vida é infinita. Se você morrer por um tiro, quem é que morre? Morre o ego. A pessoa ela vai sair do corpo. A pessoa vai continuar a caminhada dela. Então, uma arma não fere a vida. Tá? E a gente nem pode entrar também nessa crença de que a gente pode ter medo de algo ou alguma coisa. Tá? Então, se a gente tem medo de algo ou alguma coisa, a gente está dando poder para o mal, que não existe. A chama não a queima, águas não inundam, nem os ventos fazem secar. Impenetrável, inexplicável, inatingível, ilesa, intocada. Imortal, toda presente, estável, segura, invisível, inefável pela palavra. E pensamento não planejado, tudo em si mesma, assim é a alma declarada. Onipresença de Deus é o poder máximo, o poder infinito, o todo poder. E agora a gente vai continuar onde nós paramos, ou iniciar, né, no começo aqui deste vídeo de hoje. Tá? Novamente vimos que há uma vida de Deus. Novamente vemos que há uma vida e Deus é essa vida. Só há um poder e Deus é esse poder. Uma consciência preenchida com a percepção de Deus como o único poder não tem nada a temer. O que ele está dizendo aqui? Que se nós preenchermos a nossa consciência, primeiro, a mente com a verdade, tá? Escutando os áudios, fazendo as meditações, lendo, colocando acúmulos de estudo para dentro da consciência, primeiro para a mente, depois a consciência, depois com a meditação a gente vai abrindo a nossa consciência e a consciência preenchida, tocada por essa verdade, não tem nada a temer de algo nem alguma coisa, já sabe que aquilo ali é uma aparência a ser
reinterpretada como harmonia e amor infinito. A maioria dos ensinamentos religiosos não nos transmitiu a verdade de que Deus é onipotente na terra e no céu. Mas finalmente chegará o dia em que todo joelho se dobrará à verdade que existe um único poder. Todos os ensinamentos metafísicos se originam na revelação de Deus como um só. Mas o que aconteceu com esse ensinamento? Perdeu-se em diabólicas mentes mortais. Seguidores dos ensinamentos ortodoxos temem o diabo, e aqueles que seguem os ensinamentos modernos, mais recentes, temem a mente mortal. Interpretações erradas e ignorantes da verdade nos levam a crer em dois poderes. Mas a verdade é uma só. Deus é único poder. Deus é o nosso ser único. Deus constitui o nosso ser individual. A natureza de Deus, que é infinita, gente. Então, sabendo disso intelectualmente, agora vamos levar para a prática isso, contemplar isso nas aparências, nas pessoas, enxergar que aquele irmão que está nos maltratando, que está nos pisando, que não gosta de nós vamos desconsiderar isso, porque ele é a própria manifestação do Espírito onipresente, ele é o Cristo vivo, ali. Então, não devemos levar em consideração a isso, reinterpretar sempre as aparências, elaborar sentimentos. Se eu não estou gostando de algo ou alguma coisa que está me tocando ou sentindo naquele momento, eu vou levar isso para a minha prática e vou tentar elaborar o que eu estou sentindo, o que realmente é real. O que é real para mim? Tá? Então isso é uma elaboração. Por que eu estou sentindo aquilo? Será que aquele sentimento é real? Será que aquele sentimento é o sentimento meu próprio do amor infinito, que é Deus? Não, né? Então é um sentimento do ego, é uma crença que está ali, é uma sombra psicológica que está ali, que está imersa ali e quer ser elaborada, quer ser tratada e quer ser transmutada, tá? Então é bem por aí. Cada um de nós, em algum grau de nossa experiência humana, aceitou dois poderes: Deus e um poder separado dele. Um poder que às vezes nos recompensa e outras vezes nos castiga. Um poder que às vezes está disponível e outras vezes não. E agora estamos pagando o preço por aceitá-los. Temos de nos elevar a uma dimensão superior de vida, para ver que não há poder em nenhum efeito. Todo poder está na causa que produz o efeito. Então o que acontece? Geralmente, quando estamos imersos à crença em dois poderes, nós damos poder ao efeito. O que é o efeito? São coisas materiais, que eu consigo tocar, cheirar, que eu consigo sentir o gosto, eu ouvir, ver. Então, se eu não vejo aquilo que está dando resultado, para mim eu não acredito. Mas o grande poder disso é o quê? É soltar, gente. Por quê? É a confiança na força, no Espírito onipresente, na presença. Porque, o que acontece? O que é a causa disso tudo? Qual é a causa da matéria? Da onde a matéria vem? Não é do vácuo quântico? Não é do oceano primordial de energia, onde tudo emerge? Tá, então por que eu estou colocando poder na matéria? A matéria não tem poder algum. Então tudo está na causa. Mas o que atrapalha são os nossos sistemas de crenças. São as nossas sombras, o nosso desconhecimento da realidade. É a escuridão espiritual. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos, diz o Senhor. Porque assim como o céu domina a terra, assim são os meus caminhos, mais alto que os vossos, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. É um versículo, tá? Isaías 55, versículo 8 a 9. Se ficarmos espiritualmente alertas e se não ficarmos espiritualmente alerta, aceitaremos qualquer tipo de falso ensinamento.
quando impostos a nós com frequência e forças suficientes, através do hipnotismo em massa, dos meios de comunicação. Todos temos sido vítimas de propaganda de um tipo ou de outro, mas nada disso poderia nos atingir se aceitássemos o ensinamento de que Deus, o invisível e infinito, é o único poder. Claro, né, gente? Isso aí a gente vem... O que acontece? Somos criados dentro de uma casa onde ali tem programação de TV, novelas, notícias, e aquilo a gente vai colocando para dentro da nossa consciência, formando a nossa crença e a nossa visão de mundo. Então é muito difícil e às vezes complicado quando nós iniciamos esse caminho, tá? O caminho do desconhecido, o caminho da iluminação espiritual, que é um caminho sem fim, que é infinito. E nós nos deparamos que, mas como assim não é verdade? Como assim só existe um poder e eu não sabia? Pai, por que eu levei tanto tempo para acordar dessas verdades? Eu perdi tanto tempo na minha vida. Não, porque era a sua hora. Você acumulou tanta informação, que você chegou e o véu caiu por si só. Tá? Então agora é a hora de iniciar esse caminho. Só que conhecer o caminho não é percorrer o caminho, como diz o Morpheus. Então, esse percorrer o caminho é a devoção, é o quanto de estudo você vai colocar, meditações, o quanto você vai se dedicar para abrir a sua consciência para receber essa energia onipresente que é o espírito, a consciência crística, a consciência espiritual. O quanto? Na frenética e moderna corrida pela supremacia em armamentos e poder material, torna-se necessário parar e perguntar: onde tudo isso vai dar? Poder só tem a ver com a superioridade e grandeza? Isso é uma pergunta, tá? Que ele faz, tá? Poder só tem a ver com a superioridade e grandeza? Pela força o homem não prevalecerá. Samuel 2, versículo 9. Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Então, gente, soltar é muito importante. Tá? Este livro aqui, o Praticando a Presença, é um guia, tá? Para a prática das meditações contemplativas, é um guia. Então, devemos aqui soltar. Não é nós que estamos na batalha, é sim Deus. Então, quando soltamos, quando perdoamos, quando agradecemos, tá? Tem perdão que a gente não consegue dar mesmo, que machucou tanto a gente e fere tanto, toca tanto na ferida que a gente não consegue perdoar. Mas o Pai em nós perdoa. Então, é necessário levar sim isso para a prática da presença, para até conversar com Deus mesmo. Deus, eu não consigo perdoar. Isso está fora do meu. Não consigo, me doeu demais, dói muito isto, não aceito, não consigo perdoar. Mas eu sei que o Pai em mim pode perdoar. Eu sei que o Pai em mim perdoa porque eles não sabem o que fazem, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mas aí é a questão da devoção, aí é deixar o Roberto de lado, deixar o ego de lado, o seu RG, CPF e soltar. Aqueles que se ocupam apenas com... Tá. Aí pulei aqui, desculpa, gente. Pulei aqui, ó, tá. Sede corajosos e tendem bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Pois há conosco um maior do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco o nosso Senhor Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. 2. Crônicas 32, versículos 7 a 8. Então, gente, não, aqui é o típico versículo, né, que diz assim: não resistais ao mal. Qualquer demanda, qualquer batalha nós soltamos, porque quem está no campo, quem é que é onipresente? Quem é onipotente? Quem é onisciente? Ele sabe tudo, ele está em nós e está em tudo que nos rodeia, está aqui agora nesse celular, nessa comunicação, neste vídeo.
está manifestando tudo. Então, devemos sim soltar, mas é difícil no início, com a nossa casca, a casca da cebola material, introjetar isso na consciência. É complicado. Com muito estudo, muita dedicação, muita devoção, de querer mudar, de querer estar nesse caminho de iluminação, para soltar todo o apego mesmo e de se deixar levar por esse caminho que é um caminho sem volta, mas que é um caminho divino, que é um caminho que eu agradeço muito por estar aqui. Aqueles que se ocupam apenas com o material possuem apenas o braço de carne, viu? Mas os que reconhecem Deus como o único poder vivem sem medo, sem nenhuma preocupação, com o poder externo, por maior que seja, quer se trate de uma febre alta, de pobreza extrema ou de uma bomba de hidrogênio. Tudo é apenas o braço de carne. Nós, por outro lado, temos o que é invisível e não pode ser tocado, pois nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Assim como Davi enfrentou Golias, armado com a fé em Deus. Também nós podemos superar qualquer desarmonia se reconhecermos o único poder. Qualquer desarmonia, qualquer situação, poderemos superar se reconhecermos que o Pai vai na frente para endireitar todos os caminhos tortos e Ele fica para gerar harmonia, paz e alegria para os que vão desfrutar dessa onipresença. Porque só assim, e reconhecendo no próximo como a nós mesmos, ou amando mais o próximo como a nós mesmos, apesar de todos os problemas, que iremos sim desarmar todo e qualquer tipo de aparência em relação a problemas, gente. Porque é o reconhecimento que Deus está em campo. Deus opera, Deus é onipresente, é uma energia infinita, amorosa, que Ele resolve sim todos os problemas, mas devemos reconhecê-lo como o ser único, como o nosso ser único, o ser que constitui o nosso ser individual. Ele que nos está aqui nos sustentando e nos manifestando ao mesmo tempo. Ele que é onipresente, onisciente, onipotente, governa os céus e as terras, que é a única vida. A vida não é nossa, mas sim de Deus. No sentido material da vida, a palavra proteção tem a conotação de defesa ou armadura. Mas armadura, um esconderijo contra o inimigo ou perigo. Sugere segurança contra qualquer atividade, presença ou poder destrutivo que possa existir. Proteção nas ciências mentais implica algum pensamento, ideia ou oração que pode nos livrar de qualquer mal. No momento em que começamos a entender Deus como um, compreendemos que em todo este mundo, os que habitam no esconderijo do Altíssimo não têm nada a temer. Constataremos isso quando habitarmos na palavra onipresença e percebemos que na presença de todo o bem estaremos em perfeita e divina harmonia. Uma harmonia que penetra e permeia a consciência como o único bem. Por quê? Porque só existe uma única consciência. Tudo é feito de átomo. Tudo é energia. Essa energia, ela brota, ela sai do vácuo quântico, que é o campo unificado, da onde tudo se emerge. Só existe uma mente, que é a mente de Deus. Só existe um corpo, que é o corpo de Deus. Então, gente, estar falando esses termos aqui, para mim, no início era muito difícil. Não acreditava, eu não conseguia aceitar por que tanta coisa ruim acontecia na minha vida. Por que tanta coisa, perdas e... Claro que muitas coisas ainda tem a trabalhar, porque
ao longo de toda a minha vida, muitos acontecimentos, muitas sombras psicológicas desde a infância, uma infância conturbada, e até hoje também, problemas problemas da vida humana, né, gente? Então, é o reinterpretar as aparências a todo momento. Inclusive coisas que aconteceram que a gente perdoa, e mesmo voltando a gente traz para a prática da presença e fala: Pai, não consigo, Pai, mas somente a sua presença, somente o seu poder, somente você, Pai. Eu por mim mesmo não posso fazer nada, não consigo fazer nada e não tenho força para fazer. Porque esse descanso, essa meditação, a contemplação em relação ao Pai, a Deus, ao Cristo, isso abre a nossa consciência e nos liberta para a vida que é a vida de Deus. Mas só assim, com esse reconhecimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Vamos refletir e meditar sobre essa ideia. A revelação e a certeza nascem dentro de nós, afirmando que só há um, e devido à natureza desse um, não há nenhuma influência externa para o bem ou para o mal. Em nossos períodos de comunhão sentimos a infinitude da presença de Deus. Não há outro poder, não há outra presença, não há influência destrutiva ou prejudicial em qualquer pessoa, lugar ou coisa. Não há mal em nenhuma condição. Deus é um só. E não pode haver nada apartado do um. Então, é o um, né? Da onde tem o um, vem o 2, vem o 3, vem o 4, vem o 5. Então, princípio criador do universo. É o princípio criativo de todas as coisas. Da onde é o um, que vem todos. Então, estamos todos dentro dele. O mestre nos disse: o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas o que sai dela, o que dela sai. Isso é o que contamina. Aceitamos a crença universal de que há o poder e a presença de Deus em uma atividade à parte dele. Aceitamos a crença de que alguém ou alguma coisa fora do nosso próprio ser possa ser o mal em nossa experiência. A aceitação dessa crença quase universal causa a maioria de nossas discórdias e desarmonias. Quando nos voltamos conscientemente, dia após dia, à percepção real de Deus como um ser infinito, se manifestando e expressando como ser individual, entendemos definitivamente que todo o poder flui de nós e através de nós, como bênçãos para o mundo. Nenhum poder age sobre nós fora do nosso próprio ser. Ou seja, nada externo age sobre nós para o bem ou para o mal. Assim como aprendemos que as estrelas, criações de Deus nos céus, não podem agir sobre nós, aprendemos também que as condições do tempo, do clima, da infecção, do contágio ou do acidente não prejudicam os que compreendem a natureza de Deus, a natureza do ser individual. Estamos constantemente sendo lembrados de que devemos nos tornar cada vez mais conscientes da natureza de Deus, da natureza da oração e da natureza do ser individual. Os 3 princípios, né? Para que nos consideremos filhos de Deus, de quem verdadeiramente se diz: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Então esses 3 princípios, gente, estudar esses 3 princípios como Joel fala, neste livro e em todos os outros, é estar consciente destas verdades espirituais. A natureza do ser individual, da oração, o que acontece? Quando nós levamos queixas, quando nós estamos orando como aprendemos na igreja, nós estamos pedindo coisas, pedindo harmonia, pedindo dinheiro, pedindo emprego. Não. Deus, ele já constitui o nosso ser individual. Então, todas as questões negativas, e quando eu aprendi isso, eu não aceitei, no primeiro momento, que
Tudo que vem ruim para mim sai de mim, então está em minha consciência. Mas o que está em minha consciência? O que está em minha consciência são os paradigmas, são os sistemas de crença, tudo aquilo que nós aprendemos e como nós fomos criados neste mundo. Dentro das famílias e na escola, na Matrix. Então, como Morpheus fala, né? Matrix, você já nasce, você acorda com o pé na Matrix. Você vai dormir dentro da Matrix, tá? Então, quando você pega no sono, você instantaneamente você sai da Matrix. Mas você acorda dentro da Matrix, tá? Como Morpheus estava explicando para o Neo. Então, é professores, é médicos, é artista, tudo compõe o sistema Matrix, que é autorregulador. Tá? Então essas crenças, que são as crenças individuais, que a gente recebe quando a gente é pequeno, tá? Até a fase da adolescência, a gente recebe aquelas crenças ali, e as crenças coletivas, que são a escuridão espiritual total em massa nesse planeta. E aí quando a gente se depara com a emergência espiritual, que é o acordar, que é o sair tentar sair da zona de conforto para se libertar desse sistema, nós encontramos mesmo essa dificuldade. Mas somente, gente, para nos libertar desta dificuldade, deste nível de entendimento que ainda é baixo, somente a meditação contemplativa. Somente as meditações. Fazer mais vezes ao dia. Não é 3 horas de meditação, não. 10 minutinhos, 5 minutinhos, 2 minutos de meditação, fazer mais vezes por dia, já começa a introjetar na consciência essas verdades espirituais, essa calma, essa paz, essa contemplação divina, essa comunicação que nós abrimos com o nosso ser individual. Devemos pensar seriamente nesse assunto de proteção. Pois a cada dia somos confrontados com ameaças ou perigos iminentes. Alguém, algum lugar ou alguma coisa sempre aparece como uma força destrutiva da qual Deus pode nos salvar. A plenitude de Deus impede a existência de qualquer influência destrutiva no céu, na terra ou no inferno. Portanto, não vamos cometer o erro de pensar em Deus como o poder capaz de nos salvar de alguma pessoa ou influência destrutiva. Nem nos enganemos achando que a prática da presença de Deus é mais um recurso para usá-lo. Ao pedir-lhe que interfira em nossa experiência, a fim de superarmos a discórdia, o mal, o pecado e a doença, a finalidade é trazer à consciência individual a certeza de Deus como sendo um ser infinito individual, presença e todo poder. A crença universal em 2 poderes, o bem e o mal, vai continuar a atuar em nossa experiência, até que nós individualmente a rejeitamos. O que acontece aqui, gente? Nós estamos estudando, tá? Estamos lendo aqui o livro, estamos praticando a presença todos os dias, mas ainda nos deparamos com problemas da vida humana, com certas faltas, com algumas dificuldades. Só que aí nós já estamos intelectualmente, estando cabível, estando perceptivos dessas mensagens, tá? Desse conteúdo, estamos estudando intelectualmente, estamos sabendo disso, e aí nós vamos ter que praticar essas verdades através do quê? Da reinterpretação dessas aparências através da meditação. De voltar à calma, de elaborar todas as situações. Realmente isso tem poder sobre mim? Realmente eu conhecendo a natureza do meu ser individual, se eu conheço o meu ser individual, eu conheço o ser individual seu que está me assistindo, eu conheço o ser individual de todos que me rodeiam, inclusive os da minha família, e conheço o ser individual de todos que habitam este planeta. E é um corpo só. E só existe um ser. Então só existe uma consciência, só existe uma mente. Então, conhecendo esse ser individual, eu já começo a ganhar a confiança, já começo a soltar os problemas da vida humana. Olha só que legal.
E eu já começo a descansar nessas verdades na meditação contemplativa, mesmo com os problemas aparentes. Hoje em dia, a proteção é a percepção de que Deus, sendo tudo, exclui a possibilidade de qualquer fonte de mal existente no mundo ou atuando na experiência individual. O nosso trabalho ou nossas orações pedindo proteção deve consistir na percepção de que nada existiu, existe ou existirá em qualquer lugar, em qualquer momento, em nossa experiência do passado, presente ou futuro, que seja de natureza destrutiva. Através de estudos e meditações, ao que a gente comentou, tá? Estudos e meditações, contatamos Deus dentro de nós e recebemos a garantia divina. Eis que estou contigo todos os dias. A garantia contínua da única presença, do único poder, do único ser, da única vida, da única lei em que não existem poderes do mal ou forças destrutivas, é nossa consciência de unidade que encontramos nossa paz. Nas meditações diárias, devemos nos concentrar na questão da proteção, por um mês ou dois, sem falar nada para ninguém, nem discutir o assunto, mantendo-o secreto até atingirmos um lugar na consciência onde sintamos que Deus é único. O segredo da proteção não está em buscar a Deus para nos salvar de algum perigo, mas sim na compreensão de que proteção, segurança e paz dependem de nossa lembrança e percepção da verdade de Deus como um. O mundo está em busca de paz, de proteção e de segurança, vindas de fora, porém paz, proteção e segurança só serão encontradas em nossa percepção individual de Deus como um único ser, uma única presença e único poder. Não há como revelar ao mundo paz, proteção ou segurança, mas nós mesmos podemos encontrá-las e mostrar ao mundo através de nossa experiência que encontramos um caminho maior do que a crença supersticiosa em algum poder do bem que milagrosamente nos salvará de qualquer poder do mal. Não podemos dizer ao mundo que não há perigo, influências ou poderes externos, mas a nossa compreensão da verdade pode tornar tão evidentes a harmonia, a plenitude e a perfeição de nossas vidas que outros também vão querer buscá-la. Aqui, neste ponto aqui, o que acontece? É o treinar individualmente. Então, quando a gente treina individualmente nessas questões, estudando, meditando, praticando a presença, lendo o livro, escutando os áudios da Rosilda, canal do Regi, assistindo os vídeos do professor Sandro, o professor Sandro Lambert aí, ouvindo, tá, o canal da Samira, que ela traz os áudios para a contemplação, as orações, as contemplações. Então, é muito importante, gente, os estudos, o aprendiz do caminho infinito, também porque agora mudou o sistema lá. A Rosilda, ela traduz a palestra ali, e aí é feito um estudo dessa palestra no canal do Aprendiz do Caminho Infinito. Então é muito importante acompanhar. Ela bota a palestra e aí já sai em seguida o estudo dessa palestra no canal Aprendiz do Caminho Infinito. Então é muito importante se inscrever nos dois canais, tá? Então, gente, é isso. Cada um de nós individualmente, tá? Eu, como estou aqui fazendo esse treino, porque eu estou treinando aqui com vocês, estou levando a minha consideração, mesmo que não seja nenhum entendimento mais complexo da prática, tá? Mas é um treino que eu estou fazendo aqui com vocês, é uma experiência de aula, de explicar nas entrelinhas o que está sendo dito aqui neste livro, tá? Que é um guia para a prática da presença. Porque não adianta a pessoa iniciar os estudos e não compreender o que está escrito ali. Ler, achar bonito, todo mundo lê. Um livro acha bonito, mas o que está escrito naquele livro? O que é passado naquele livro?
Tá? O que está na entrelinhas deste livro, o conhecimento que tem dentro do livro. Mesmo que seja uma compreensão superficial, mas já é uma compreensão. Com base no ensinamento de dois poderes, surgem filosofias que fazem os homens discordarem entre si. Não há maneira de resolver as diferenças porque as pessoas que acreditam em dois poderes partem de uma premissa errada. Acreditam que o bem e o mal estão sempre lutando e que a luta e que luta. Mas o que acontece quando os homens abandonam a crença em dois poderes e descansam na consciência do Cristo? O que acontece, tá? Quando os homens abandonam a crença em dois poderes e descansam na consciência do Cristo? Começam a entender que o Mestre quis dizer: tu não poderias ter nenhum poder contra mim se não te fosse dado do alto. Os místicos do mundo, Krishna da Índia, Lao Tse na China, Jesus de Nazaré, João de Pátamos, revelaram-nos que Deus é um. Os místicos hebraicos também conheciam essa verdade quando ensinaram: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em todas as escrituras encontramos repetidamente as garantias do amor de Deus para seus filhos. Se só existe um poder, gente, não existe outro poder para nos combater. Então é isso que acontece, que as igrejas não explicaram isso ainda, porque eles entenderam até um certo ponto nessa questão, mas só existe um ser, não existe um ser do mal, porque como que vai existir um ser do mal com o mesmo poder do Criador? Não tem como, não existe como isso, foi a crença introjetada na queda do paraíso, do bem e do mal. E que existe um mal, mas só que esse mal existe na consciência de cada ser. E aí, juntando essas crenças, forma um inconsciente coletivo, forma essa barbárie que nós estamos assistindo aí, e forma todas essas manifestações. E aí entra dentro das famílias, aí a pessoa nasce dentro de uma família com aquela crença, desenvolve aquela crença, e não consegue sair daquele looping mental. Tá? Então, é isso realmente que acontece. Então, gente, eu vou parar por aqui hoje, tá? Então a gente vai continuar a gravação deste capítulo, tá? Que seria a parte 3. E aí a gente fecha esse capítulo aí com chave de ouro, tá? Então, considerações desse capítulo, gente, é muito importante. A devoção. Mesmo que esteja acontecendo coisas erradas, o que acontece? A expurgação, né? A limpeza da consciência. A consciência, gente, a sombra, ela vai vir à tona, querendo ou não querendo. E a gente tem que fazer essa limpeza. E a limpeza, ela é feita por esse sentir. Às vezes a gente vai chorar, a gente vai esbrugar, a gente não vai acreditar, a gente vai ficar com raiva muitas vezes. Porra, mas que coisa séria. Mas é preciso a gente elaborar isso para transmutar essa sombra. Abraçar essa sombra, porque a sombra é um presente para a nossa vida. Porque aí a gente entendendo esse contexto, a gente nos liberta, a gente começa a vislumbrar o mundo do infinito. Mas para vislumbrar o mundo do infinito é preciso coragem, é preciso confiança e é preciso devoção. A devoção, como num prato de comida e um copo d'água que você vai tomar, você tem que buscar nas escrituras, no livro Caminho Infinito, no livro Praticando a Presença, em todos os escritos do Caminho Infinito, buscar esta percepção, essa devoção, mesmo que você não entenda. Leia 1, 2, 3, 4 vezes. Eu estou fazendo uma dinâmica, gente, aqui, que é o seguinte. Eu estou lendo todas as noites o Caminho Infinito. Então eu pego eu leio um capítulo do Caminho Infinito e medito. Eu leio um capítulo do Caminho Infinito e medito todas as noites. E vou começar a fazer isso à noite quando dormir e quando eu acordar de manhã. Eu escolhi o Caminho Infinito. E depois eu vou pular para outro livro. Pode ser A Cura pelo Espírito, pode ser o outro livro ali, tá? Para que isso aí? Para trabalhar a consciência. Porque sem trabalhar a consciência, nada feito. Certo, gente? Então, muito obrigado a todos aí. Até o próximo vídeo.
Beijão no coração de todos. Namastê. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado. E assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima. E, no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está, sem dúvida, percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.